Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que bom que nós já estamos aqui. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo, a carta aos Filipenses, capítulo 1, e hoje nós estaremos falando sobre esse título, esse tema, o sentimento e esperança do apóstolo Paulo. Vamos ler o versículo 7 e 8 do capítulo 1. Pegue sua Bíblia, prepare-a, pegue seu caderno para fazer o seu apontamento. Enquanto isso, estaremos fazendo uma breve oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, Senhor, porque sei que Tu és bom e a Tua misericórdia, ó Deus, ela dura para todo sempre. Quero nesta oportunidade, Senhor, ó Deus, invocar o Teu Espírito para que possa estar conosco, Senhor. Ó Deus, nos ajudando a compreender, nos ajudando, Papai querido, ó Deus eterno, a falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor graciosamente nos ajude a guardar a Tua palavra em nosso coração. E bem mais do que isso, Senhor, que nós possamos colocá-la por prática, Senhor, Pai querido, para que possamos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, queridos? Bem, vamos ler ali no livro, a carta aos Filipenses, no capítulo 1, o versículo 7 e o versículo 8. Amém? O apóstolo Paulo diz o seguinte: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participante da minha graça, tanto na minha prisão, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vós. Tenho em estranhável afeição de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Nós temos iniciado esse estudo aos Filipenses. Vimos no versículo 1 e 2, a dedicatória, a saudação do apóstolo Paulo e Timóteo aos santos de Filipenses. Falamos, do versículo 3 ao versículo 6 sobre a gratidão e alegria do apóstolo Paulo pelos filipenses. E hoje nós iremos falar sobre o sentimento, a afeição e a esperança do apóstolo Paulo, Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele vai expressar, uma afeição ardente, e também vai expressar sua preocupação pelo bem-estar espiritual dos filipenses, quando ele diz assim: eu vos retenho em meu coração, tá? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ele ama os santos de Filipe, e ama com a sua própria alma. Está dizendo que o santo de Filipe estava próximo do seu coração, ou dentro do seu coração, tá? Ou seja, o que o apóstolo Paulo tinha, essa preocupação levava o apóstolo Paulo a pensar muito nele, e por isso estava ali preocupado com eles, Tá. Bem, o motivo pela qual o apóstolo Paulo retinha os filipenses em seu coração, o versículo vai falar, pois todos vós foste participante da minha graça, tanto na minha prisão como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Isto é, o apóstolo Paulo está dizendo que os filipenses tinham sido auxiliados, pelo apóstolo Paulo e pelo seu ministério, ou seja, quando formou a igreja, quando implantou o ministério. Logo então, os filipenses agora se tornaram participantes da graça de Deus por meio do apóstolo Paulo, ter comunicado esse evangelho da graça para eles, E o fato deles ter recebido, esse evangelho da graça, essa graça do Senhor, os tornou, pessoas preciosas para o apóstolo Paulo. Quando ele diz: vós foste participante da minha graça, ele está dizendo, vós estivesse unido comigo, vós está unido comigo, tanto no fazer quanto no sofrer, tá?
Veja bem, querido, os filipenses foram participantes dessa aflição do apóstolo Paulo, tá? E por compaixão e preocupação, os filipenses estavam prontos a ajudar o apóstolo Paulo sempre que ele o necessitava, tá? E essa atitude dos filipenses, Paulo chama de participante da sua graça. Porque aqueles que sofrem com os santos são e serão consolados, né, por eles. E aqueles que levam, né, a sua parte da carga, tá, também participarão da recompensa, das bênçãos do Senhor. O apóstolo Paulo, né, amava os filipenses porque eles participaram das suas prisões. Tá? Veja bem, e na defesa da confirmação do Evangelho. Queridos, os filipenses estavam tão dispostos a defender o Evangelho da mesma forma que o apóstolo Paulo defendia. Por essa razão, o apóstolo Paulo os retinha no seu coração. Tá? Ou seja, os nossos companheiros de infortúnio, de prisão, devem ser amáveis um com o outro. Né? Quando nós sofremos por causa do Evangelho, nós temos que amar uns aos outros, aqueles que sofrem, né? Aqueles que se arriscam e sofrem pela mesma causa de Deus e do Evangelho. Por essa razão, né? Amar uns aos outros eternamente, né? É por isso que Paulo diz assim: eu vos retenho no meu coração, porque você sofreu comigo, né? As minhas prisões, as aflições, tá? E bem mais do que isso, né? Vocês me abençoaram, né? Vocês investiram. Veja bem, querido, os filipenses manifestaram o seu respeito pelo apóstolo Paulo justamente no fato de investir nele, apoiar ele firmemente, né? Categoricamente, tá? A doutrina que o apóstolo Paulo pregava, tá? E por estar sempre pronto a sofrer com o apóstolo Paulo. Tá? O sinal mais claro de respeito em relação aos nossos líderes é receber e permanecer na doutrina que ele prega, dos ensinos que ele prega. Querido, a evidência, né, de retê-lo em seu coração, tá? Olha, como tenho por justo sentir isso de vós, porque vos retenho em meu coração. Veja bem, dessa forma ficou claro que o apóstolo Paulo, né, os trazia em seu coração, porque tinha uma opinião formada a respeito dele e tinha uma grande esperança em relação a eles. Né? É correto pensar o melhor das pessoas, né? Pensar da melhor forma possível. Né? Nós vamos ver, né, no versículo 8, um apelo a Deus concernente à verdade disso. Porque Deus me é testemunha da saudade que de todos vós tenho. Olha, o fato do apóstolo Paulo ter ele no seu coração, né? O apóstolo Paulo tinha saudade dos santos de Filipe, desejava vê-lo, desejava ouvir, né? Desejava o bem-estar espiritual deles, bem como o crescimento e o progresso dele no conhecimento e na graça. Olha, no versículo 4, né? O apóstolo Paulo vai dizer, né, justamente isso, fazendo sempre com alegria, tá? Fazendo sempre, o apóstolo Paulo se alegrava neles, né, por causa do bem que via e ouvia acerca dele, né, a respeito da notícia que ele recebia de Epafrodito, que era o líder, né, da igreja de Filipe, que foi a Roma levando as boas novas para Paulo, né? E agora, ao ouvir essas boas novas, né, ele começa a lembrar, né? Começa a recordar, né? E começa a expressar esse sentimento de amor. O apóstolo Paulo tinha saudade dos filipenses. Ele desejava ouvir mais acerca deles. Ele tinha saudade de todos eles, não somente daqueles que eram ricos, daqueles que eram, né, mais perspicazes, não, dos mais insignificantes, dos mais pobres. Ele tinha saudade de
todos eles, né? Olha, ele tinha muita saudade deles, tá? É tão grande a saudade, né? Que ele vai dizer, né, no versículo 8, né? Estranhável afeição de Jesus Cristo. Tá? O que a palavra afeição significa? É uma ligação afetiva, né? É um sentimento amoroso, estranhável sentimento amoroso de Jesus Cristo, ou estranhável ligação afetiva de Jesus Cristo. Olha, com a mesma preocupação, né, que Cristo tinha mostrado, né, às almas, né? Disso o apóstolo Paulo era um seguidor de Cristo. E todos os bons líderes deveriam ter esse mesmo objetivo, sentir esse mesmo sentimento, né? Essa terna compaixão que Jesus Cristo, né, tem para com as almas. Foi por compaixão que o Senhor, né, incumbiu a Jesus Cristo da nossa salvação. Jesus se dispôs a um sacrifício tão incomensurável para nos alcançar. Assim como conformidade com o exemplo de Cristo, Paulo tinha compaixão deles e tinha saudade de todos eles, né? Em estranhável afeição de Jesus Cristo, ou seja, no sentimento profundo de amor. Não deveríamos também nos compadecer de amar as almas, porque Cristo teve amor e compaixão tão grande por elas? Claro que nós deveríamos. Por isso que nós devemos amar uns aos outros. Por isso o apóstolo apela a Deus. Deus é minha testemunha. Era um sentimento íntimo que ele expressou por eles, né? Da sinceridade da qual somente Deus era testemunha. E logo, é a Deus que o apóstolo Paulo apela, tá? Deus é minha testemunha. Quer vocês ou saibam ou esteja consciente disso ou não, Deus que conhece o coração sabe do amor que eu sinto por vós. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Você é especial. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.